Salmo 61. Eu vou ler na tradução Revista Atualizada. Vamos ler os versículos 1 e 2. Ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Vamos ter um momento de oração? Nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, como já foi dito essa noite, pela liberdade que temos de poder louvar o Teu nome, Te adorar, reunidos de maneira pública e com essa liberdade que temos. Senhor, nesta hora, pedimos que o Teu Espírito, Ele haja nos nossos corações, no nosso entendimento, para que a Tua verdade, Senhor, para nós nessa noite, ela possa nos alcançar, ela possa nos mudar, ela possa nos orientar e assim fazer com que nós sejamos adoradores, verdadeiros adoradores no meio de uma sociedade corrompida e má. Vem, Senhor, sobre nós, sobre cada necessidade dos meus irmãos nessa noite, necessidade das famílias, necessidade dos nossos parentes, enfim, Senhor, tudo aquilo que nos aproxima de Ti, tudo aquilo que pode nos fazer adorar e louvar o Seu nome. Vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós temos aqui a identificação de quem escreveu esse salmo para nós. Foi o rei Davi. E ele vem numa pegada de clamor a Deus. E nós podemos dizer que Davi traz para nós um refúgio no meio da angústia. E aí eu pergunto para os irmãos, o que pode ser essa angústia? Alguns salmos vêm com uma identificação da tradição judaica, em que momento aquele salmo foi escrito, principalmente os de Davi. Mas esse aqui não traz, só traz a informação de que Davi escreveu. E essa angústia, irmãos, é algo que abate o ser humano, abateu Davi. E todos nós escolhemos, ou determinamos, ou pesamos o que nos causa angústia e o que não nos causa angústia. E teve uma meditação do pastor Tiago há um tempo atrás, que ele perguntou para nós, aquilo ficou na minha mente. Você está incomodado com a maneira como o mundo está? Era algo mais ou menos assim, pastor. Te aflige, causa aflição a você, a forma como o mundo está vivendo? Talvez para nós, irmãos, que vivemos na capital do país, onde relativamente o serviço público funciona bem, as pessoas que viajam, eu viajo para o Nordeste, Centro-Oeste, e vou falar só da qualidade do asfalto. A qualidade do asfalto que nós temos em Brasília você não acha em lugar nenhum. Talvez em Curitiba, mas o resto do país você não tem. Então daí você tira tudo mais que as pessoas não têm, o privilégio que nós temos. E talvez, irmãos, isso vai causando em nós algum comodismo, algum conforto, de maneira que, se a saúde vai bem, se a conta bancária vai bem, se o meu relacionamento com os amigos, com a esposa, com os filhos vai bem, a vida está ótima. Esse é o nosso ponto de vista, essa é a nossa maneira de pensar. E, baseado naquilo que o pastor falou, que eu já disse, o Salmo 61, que nós vamos meditar, eu pergunto a vocês, será que nós não precisamos calibrar o que nos causa angústia? Será que nós não estamos sendo cristãos rasos, que estamos simplesmente olhando aquilo que nos dá conforto e fala, vai tudo bem? Às vezes você tem um vizinho que o filho, a esposa, o marido, enfim, enfrentam mazelas com drogas, com vícios, com a criminalidade envolvida na família. E aquilo às vezes não nos causa angústia, porque a minha vida vai bem. A saúde, a conta bancária, os relacionamentos, vai tudo bem. Quando eu faço check-up, vou lá no laboratório, vou no médico, como você lê os resultados, está tudo normal e você fala, glória a Deus, aleluia, a vida vai bem.
E nós não sabemos aqui o que causa angústia em Davi. E a forma de nós lermos a palavra, porque nós temos uma distância aqui, irmão, de 3.000 anos. Aproximadamente, Davi escreveu isso aqui há 3.000 anos. E nós não temos as informações necessárias para dizermos exatamente o que estava causando angústia, abatimento no coração de Davi. Então, nós podemos fazer algumas inferências pela experiência humana, pelas realidades da palavra de Deus, e trazermos para o nosso dia a dia, para a gente não ter só a informação histórica, mas temos a palavra viva de Deus em nossas vidas. E Davi, ele começa o salmo, dependendo da tradução, ele já começa com um clamor, uma súplica. O clamor, a súplica, irmão, é um sentimento sincero de dor. A vida não vai bem, as coisas não estão bem para Davi. E talvez essa deve ser a realidade das nossas vidas. O pastor fala, o nosso país enfrenta uma situação difícil. Mas se você olha para o mundo vive numa situação difícil. Meu filho teve a oportunidade de ir no Japão, ficou lá uns 15, 20 dias. Pense numa sociedade civilizada, educada, gentil, honesta. Ele perdeu a chave do hotel, o dono do hotel saiu com ele, foi num museu que ele tinha ido, perguntou da chave. Quer dizer, o dono do hotel provavelmente tinha cópia, mas ele foi lá no museu, botou meu filho no carro, foi no museu, perguntou da chave, acharam a chave. É tipo um absurdo, irmão, da forma como nós vivemos no Brasil. Tem um corredor brasileiro que, no início do ano, aquele da marcha atlética, que mora em Sobradinho, não sei o nome, esqueci o nome dele. Ele estava correndo no Japão, marcha atlética, ganhou, e acho que, não sei quantos quilômetros, irmão, eram muitos quilômetros de marcha atlética. E ele foi desidratando, né? O atleta, ele desidrata. E a aliança dele caiu do dedo, lá no Japão. Quando eu vi a reportagem, eu falei, porque meu filho tinha ido, eu falei, eles vão devolver a aliança. Mas se fosse no Brasil, pode procurar uma relojoaria, pode comprar outra aliança. E foi dito e feito, irmãos. A pessoa que achou a aliança estava a 200 quilômetros, ouviu a notícia de que o atleta brasileiro havia perdido a aliança, ele botou no correio e mandou entregar no hotel onde ele estava. Coisa absurda, se você olha assim e fala, nossa, o Japão, país civilizadíssimo, deve ser muito bom morar no Japão, por que o Brasil não é igual ao Japão? Só que meu filho também, ele passeou perto do Monte Fuji, que para eles é algo sagrado, aquele vulcão que em cima sempre tem neve. Você procura na internet, é um lugar muito bonito. Cerca de 30 a 40 pessoas por dia vão para lá para cometer suicídio. Existe uma floresta embaixo do vulcão ali, próximo ao vulcão, e as pessoas vão para lá para cometer suicídio, e todo mundo sabe que as pessoas estão indo para lá para cometer suicídio. Existem lanchonetes lá perto e tudo, e a pessoa vai lá fazer a última refeição, todo mundo dentro da lanchonete está sabendo o que está acontecendo. E ele vai lá para a floresta e, de uma forma ou de outra, tira a própria vida. É uma sociedade altamente deprimida. Ela é oprimida pela perfeição, pela coisa mais excelente possível, de maneira que há jovens que, quando não conseguem passar numa vestibular, vão lá para o Monte Fuji, porque envergonharam a família. Olha só a forma de pensar. Aí você vai para a Holanda, país também honesto, as pessoas honestas, tudo funciona, saúde, educação, enfim, país totalmente promíscuo. Existe lá uma rua chamada Rua Vermelha, que as pessoas que estão na prostituição, existem as vitrines, que o indivíduo, ou a indivídua hoje em dia, né, tá desse jeito, e tem o preço embaixo, e a pessoa fica sentada olhando para você, faz o sinal, tem uma portinha, eu nunca fui lá não, tá, irmãos? Tem uma portinha, entra, enfim. Mas uma sociedade abandonada nos seus valores.
E assim o mundo inteiro, irmão. Podia passar aqui a noite todinha falando. África, então você sabe como é. Oriente Médio, o pastor já falou, você sabe como é. Países riquíssimos no Oriente Médio por causa do petróleo. O mundo, ele está sofrendo. O mundo está gritando. A América é próspera, a América é isso, a América é aquilo. Uma sociedade egoísta, irmãos. Uma sociedade que só pensa em ganhar, em possuir, em conquistar. Vive para isso. Uma sociedade que começou, quem estudou a história dos Estados Unidos, começou por meio da palavra de Deus, os puritanos e tal, mas que foi se desviando, foi se afastando do Senhor. O mundo está em sofrimento. E aí eu pergunto para mim e para você, o que nos causa sofrimento? Nós que somos filhos de Deus, nós somos habitados pelo Espírito. Você é o templo do Espírito. O Espírito habita dentro de você. E aí você tem que se perguntar, o mundo como está, causa sofrimento para o Espírito? Porque Deus não se alegra de mandar uma pessoa para o inferno. Estou super feliz e vou enviar um monte para o inferno. Não. Deus é amor, a palavra diz, Deus é amor. Ele ama. E isso tudo causa alguma coisa dentro de nós ou não? Já tem os que vão para lá e os que vão para cá, deixa rolar. É assim que você pensa? É assim que você imagina que Deus é? Lendo de Gênesis e Apocalipse? É óbvio que a gente sabe que o inferno vai ter mais gente do que o céu, irmãos. Jesus falou isso para nós. Largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ele. E a salvação? Apertado e difícil, e são poucos os que encontram ele. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Aí eu pergunto para você, isso te incomoda? Não a realidade, tá? Que isso é a realidade, tá? Aposta, a palavra de Deus é essa. Mas o sofrimento das pessoas, sofrimento do mundo, sofrimento de crianças. Paulo diz que a natureza, aí não vamos nem falar de gente, a natureza sofre, esperando a restauração dos filhos. Somos nós, e quando restaurar os filhos, será restaurada a natureza. O mundo sofre. Quando a gente vê vulcão, terremoto que foi falado, seca, chuva demais, não é o escapamento do seu carro não, irmãos. Não é o pum da vaca que faz isso não, igual o pessoal fala aí. É o pecado. O pecado é a causa dos males da sociedade. E nós não podemos nos deixar influenciar pelo próprio mundo para achar que está acabando com o mundo é porque eu como carne, que está acabando com o mundo é porque tem muito carro movido a combustível e agora tem que ter um carro elétrico, o que está acabando com o mundo é isso. Não, irmão, o que está acabando com o mundo é o pecado. O que está acabando com o mundo, o que causa mazela no mundo é o pecado. Os salmos, irmãos, é algo maravilhoso, é uma herança maravilhosa para nós. Salmo você encontra tudo. Tudo. Você tem salmo para quando nasceu uma criança, você tem um salmo para um culto fúnebre, você tem um salmo para momentos de angústia, para momentos de celebração, para momentos de vitória, para quando você estiver com medo. Salmos é vasto e completo para as nossas vidas. E os salmos foram produzidos, irmãos, por crentes fiéis a Deus, que tiveram suas experiências com o Senhor. Então o salmista ele não sentou, deixa eu escrever algo para Deus. Não, o salmista ele olha para a vida dele, olha para trás, você pode ver o que aconteceu, tanto aquilo que foi pregado por Moisés, pelos profetas, mas também o que aconteceu na vida dele, e ele registra, para que aquilo vire um cântico, vire uma poesia, é uma obra de arte. Salmo é isso, é uma obra de arte, na qual você fala das verdades de Deus. E infelizmente perdemos os cânticos, né? A gente não sabe como se canta mais, mas cantavam-se salmos, para você lembrar a sua própria mente, e você cantando lembrar o irmão que está do seu lado, das verdades sobre Deus. E como eu falei, Davi ele começa com uma súplica, com um rogo, ó Deus, é um grito. Davi ele dá um grito, irmãos, diante da angústia dele, ele dá um grito. E para onde que ele grita? A esperança do Davi está onde? Da direita ganhar no Brasil ano que vem. Aí o Brasil vai para lugar nenhum, irmãos.
Se o Brasil não abandonar a idolatria, país altamente idólatra, infelizmente, nós somos um país desonesto, as pessoas são desonestas. As pessoas não querem nada com Deus. As pessoas querem viver para si. O que pode ser, o que é melhor para mim? A direita ou a esquerda? Não é o que é melhor para a coletividade, é o que é melhor para mim. A nossa salvação está nesse grito que Davi dá: ó Deus. Ele já começa mostrando para nós para onde devemos direcionar o nosso grito, para onde devemos direcionar a nossa esperança, independente da situação, seja uma doença grave, seja um problema no relacionamento, problema financeiro, não importa, é lá, é para Ele que nós devemos gritar: ó Deus. E ele faz um pedido ao Senhor: ouve a minha súplica e atende a minha oração. Então é uma súplica que vai ser explicada na oração. A oração é o meio como Deus determinou, como Ele vai nos ouvir, nos atender. Como é que Deus nos atende, irmão? Por meio da oração. Ele determinou isso. Então não é que a oração é poderosa, quem é poderoso é quem ouve a oração, que é Deus. Mas é por meio da oração que as coisas acontecem. Eu acho legal ali em Jó, Deus chama os 3 amigos de Jó, e ele reprova os amigos dele pela forma como agiram diante de Jó, e falam: vocês pecaram gravemente, mas vão lá, Jó, vão lá, e o meu servo Jó vai orar por vocês, e eu vou ouvir a oração dele. Ué, aí eu fico pensando: ué Deus, o senhor estava falando com os indivíduos, por que vocês não falaram? Se arrepende e eu vou resolver o negócio. Não, vai lá no meu servo Jó, ele vai orar por vocês e eu vou ouvir a oração dele. Deus estabeleceu que assim, irmão, funciona. Então quando o escritor nos diz: muito pode a oração do justo em seus efeitos, é porque é assim mesmo, irmão. Então a forma de socorrermos o nosso país, por exemplo, no exemplo que foi dado pelo pastor, não é você estar ativo nas redes sociais e como é que eu falo, envelopar seu carro com o candidato que você acha que é o melhor. Não, é oração. É você falar: ó Deus, olha para esse país. É essa forma como Deus decidiu agir com os crentes e o mundo, por meio da oração. Davi faz: ouve a minha súplica, que te faço nessa oração. Davi nos mostra, irmãos, que esse é o caminho do crente fiel. Ele não recorre a ele mesmo, e Davi nós sabemos que era um excelente guerreiro, irmãos, pessoa inteligente. Davi era astuto, derrubou Golias. Davi não perdia uma ovelha para um leão, Davi não perdia uma ovelha para um urso. Era uma pessoa cheia de energia, mas ele não confiava na mão dele, ele não confiava na inteligência dele, nas influências que ele tinha, nos amigos que ele tinha. Ele não confiava nas saídas mundanas, que foi essas que eu já falei. Estou com dor de cabeça, não vou passar ali numa drogaria e comprar um dipirona e está resolvido. E Deus fica no vácuo, estou na dipirona, está resolvido. É como um irmão quando era crente ainda, que eu não vou dizer o nome dele porque está gravando, né? Posso ser processado. Mas ele escreveu até um livro, né? Porque ele era crente, ele falava: olha, quando não se tinha um meio de comunicação tão ágil como hoje, as pessoas piedosas buscavam mais o Senhor por causa dos seus filhos que estavam distantes. Hoje não, você passa um zap para o seu filho: como é que está aí? Tudo bem. Opa, tranquilo. E Deus no vácuo, porque eu já liguei, está tudo certo. Deixa Deus preocupado com a Venezuela, com o Oriente Médio, e aqui está resolvido. Como é que era antes? Não tinha contato, a telefonia era muito cara. Então você ia: ó Deus, aonde estiver meu filho, Senhor, guarda ele, protege, sabe? E aí nós vamos olhando as saídas mundanas e nós vamos ficando
mais desapercebidos, displicentes, acreditando que está no automático. Está no automático. E no versículo 2, irmãos, agora nós vencemos o 1. No versículo 2, eu vou inverter um pouquinho, e vocês vão saber por quê. Tem 3 informações no versículo 2. A primeira, ele fala: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. E a terceira informação: leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, dependendo da sua tradução. Eu vou começar com a do meio. Dos confins da terra clamo a ti. E o que é esse confins da terra, irmãos? Bem, esse confins da terra pode ser um lugar físico mesmo. Mas também pode ser um lugar de estado de sentimento, de estado espiritual. Podemos dizer que confins da terra seja porque Davi está na terra e Deus no céu. Então é como se Davi estivesse dizendo: Senhor, tu habitas num lugar muito alto, num lugar inacessível, um lugar onde eu não chego, Senhor. Eu habito na terra. Outra situação pode ser: eu estou fora do meu lugar, dos confins da terra. Tem uma vez que Davi fugiu de Saul, foi para os inimigos de Israel. Podia ser isso também, os confins da terra. Estou fora do meu lugar, estou em um lugar longínquo, um lugar esquecido, um lugar sem muita importância. Daqui mesmo, Senhor, eu clamo a ti, como Jonas clamou a Deus de dentro do grande peixe. Então não tem lugar para você clamar, irmão. Está deitado, você pode clamar. Está dentro do carro, está dentro do metrô, está numa fila, está deitado numa maca dentro do hospital, não importa. O caminho está aberto. Cristo, por meio da cruz, rasgou o véu e nós temos um caminho aberto para conversarmos com o nosso Deus. Mas esse confins da terra também pode ser, irmãos, um estado de espírito, um estado emocional dele. É uma situação na vida que ele está passando que ele fala: Senhor, eu estou exposto. Senhor, eu estou sem proteção. Essa situação o Senhor me deixou sem nenhuma ajuda. Não tem ninguém que pode me ajudar nessa hora. Nem o pastor, nem os irmãos da igreja, nem minha conta bancária, nem a minha saúde. Eu estou numa situação, Senhor, que nada pode ser feito por mim. A minha mão não pode fazer nada. E por isso ele fala: Senhor, desde os confins da terra, eu clamo a ti. E aí ele fala: no abatimento do meu coração, que eu já falei para os irmãos, vou falar mais um pouquinho. Ou seja, um coração sobrecarregado. O que é sobrecarregado, irmão? É sobrecarga. É uma carga maior do que você poderia carregar. E o Senhor fala: Senhor, é pesado demais para mim. Eu não tenho esperança. Eu não tenho condições de agir, de administrar essa situação. Eu estou sem saída. O abatimento do meu coração. Ó Deus, ouve a minha súplica por meio dessa oração. Do abatimento do meu coração. E o que pode causar esse abatimento, irmãos? Isso que nos alcança, esse mal, essa mazela, que nos tornam com estado de espírito de abatimento, de sobrecarga. 3 coisas que eu enxergo. Primeiro, o próprio Deus pode estar fazendo isso. Ah, mas por quê, irmão? Sei não. Ele tem os motivos dele, de nos deixar sobrecarregados. Segundo, o seu andar reto. Irmão, o crente fiel, filho de Deus, ele é um extraterrestre na terra. Ele é um extraterrestre no trabalho, é um extraterrestre no trânsito, é um extraterrestre nos seus relacionamentos. Ele é um extraterrestre, ele não é daqui. Porque ele incomoda, ele é estranho, ele é esquisito. E o estranho, o esquisito, a tendência de quem está em volta é de expurgar, ou de tentar transformar ele numa pessoa normal, mundana. Então, o seu viver reto pode causar mazela na sua vida. Vemos diversos exemplos bíblicos e diversos exemplos na nossa experiência de caminhada cristã. João Batista é o exemplo mais clássico de um caminhar reto que lhe custou a cabeça.
Os 3 amigos de Daniel também, lá na Babilônia, passaram por uma situação muito difícil. E assim se vai. E a terceira opção, irmãos, o pecado. O pecado, e quando você é filho, quando você é escolhido de Deus, a resposta vem rápido, irmão. Você pecou, o negócio vem rápido. A espada, o chicote, vem para te corrigir. Porque, como diz o apóstolo, nós não andamos sem correção. Porque se nós andássemos sem correção, nós não éramos filhos, mas éramos bastardos. Então, se alegre quando a correção vier. Porque você tem a informação correta de que você é filho de Deus e de que Deus se importa com você. Por isso Ele te corrige. Salmo 73 ou 37, é só mudar os números, é a mesma informação. Porque prosperam os ímpios. Tanto o Salmo 37 como o 73. É a que às vezes nos intriga. Eu faço tudo certo e a coisa só piora. Irmãos, é isso mesmo. É desse jeito que é para ser. Se tiver assim, está ótimo, é assim mesmo. Continue. Não é não, Tiagão? Está certinho. O ruim, irmãos, é se você estiver fazendo tudo errado e estiver dando tudo certo. Aí, meu irmão, você está abandonado. Você está sem correção. Deus não está agindo sobre sua vida. Se você não está sendo corrigido nos seus erros, Deus não está agindo na sua vida. Você é um bastardo. Você não é filho. Por isso, quando vierem as dificuldades, saiba, aquela dificuldade tem um motivo na sua vida. Ou é um pecado que você cometeu, ou Deus está fazendo porque Ele quer fazer, ou o seu viver reto está incomodando. E a detalhe, Efésios nos explica que há uma guerra espiritual. Então incomoda aqui, nesse mundo, e incomoda nas regiões celestiais também. O diabo não quer você, as hostes do mal não querem você produzindo, frutificando, santificando. Irmão, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É isso mesmo. Pode continuar orando. É certinho, é isso mesmo. Essa é a vida do crente. Não tem vida fácil não, irmão. Leia de Gênesis a Apocalipse. Quem teve vida fácil? Até essa igreja aí que só pensa em prosperidade, que gosta de usar Antigo Testamento ou o Velho Testamento, aí pega só os pedacinhos da prosperidade de Abraão, de Salomão, de Davi e o resto. E a situação difícil que esses homens passaram? Você chega para Jacó, quando encontra o faraó, e faraó pergunta para ele, no encontro ali de José com os pais, traz o povo para o Egito, e o faraó pergunta para ele, quantos foram os anos da sua vida? Eu não vou lembrar os anos agora, mas ele fala, foram 100 e poucos anos, duros e difíceis. É isso, irmãos. Então, se você tem se você está vivendo em santidade, se você está vivendo em fidelidade diante de Deus e dos irmãos, e está tendo uma folguinha, está tendo algo bom, algo tranquilo, aproveita. Pega o gás, é tipo aquele momento de respiração. Respira, porque daqui a pouco vai vir o caldo, daqui a pouco você vai afundar. Daqui a pouco vai começar a dificuldade, a sobrecarga na sua vida, porque é assim que funciona. Pedro fala, não estranhem a ardente aflição que vem sobre vós. É assim no mundo inteiro, com todos os vossos irmãos. Não é só você, tem até um memezinho, É heresia, tá, irmãos, que eu vou falar, mas é um memezinho. Um memezinho assim, dizem que Deus coloca os melhores soldados nas batalhas mais difíceis. Acho que Ele está me confundindo com o Rambo. Deus não está confundindo você com o Rambo. Você é muito mais do que o Rambo. Ele está com você. Como diz Eliseu, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, independente da causa da sobrecarga, clame a Deus. Deus. Então, esses são os três fontes que podem nos causar essa angústia.
E dos confins da terra ele clama, já falei. E aí nós temos a transição de lugar que Davi ora para Deus. E nós também devemos aprender com Davi. Ele está nos confins da terra, coração abatido, aflito. Não está fácil a situação para ele. Aí tem uma transição de lugar. Senhor, eu estou nesse lugar, me leva para aquele outro. Qual é esse outro lugar que ele fala? Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, ou que é alta demais para mim, depende da sua tradução. Ele quer ir para esse outro lugar, irmãos. Esse lugar é um lugar físico, irmãos? Não. É um lugar de sentimento, mas não sentimento humano. É um lugar de tranquilidade espiritual. Porque tudo continua do mesmo jeito do lado de fora, mas do lado de dentro a quietude, a sossego. Irmãos, lembremos o padecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que ele foi preso no Jardim das Oliveiras, até a sua crucificação. Algum de vocês consegue identificar algum desespero ali em Cristo? Por mais que ele estivesse sendo afligido, judiado, espancado, humilhado, existe algum desespero? Existe meu mundo vai acabar? Não. Por quê? Porque Cristo estava nesse lugar. Um lugar que era alto. Um lugar que era seguro. E do lado de fora? Do lado de fora o mundo estava acabando para Jesus. O corpo dele estava sendo dilacerado. Os amigos sumiram, como diz a Shirley Carvalhais num cântico, ou acho que é a Shirley mesmo, que ela canta dizendo que Jesus estava sendo crucificado, e quando procurou Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não encontrei. Mas ele já sabia que isso ia acontecer. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas ele falou para os seus discípulos, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Essa segurança, irmãos, nós temos que ter independente da situação. Independente se está bom lá fora, se está ruim lá fora, o que nos dá paz e sossego é essa verdade. O Pai está comigo. Quando Moisés morreu, e Deus chamou Josué e falou, olha, meu servo é morto. E ele dá orientações para Josué. E o que ele falou para Josué? Que deixou Josué confiante. Eu estarei com você. O que você pode querer mais, irmãos? O que eu posso querer mais? Do que saber que o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que não sabe o que é derrota, aquele que anda por cima da água, aquele que anda no fogo, aquele que faz e acontece, irmão, está conosco, independente de como é que está a situação por fora de você. É esse lugar que Davi está pedindo ao Senhor. É esse lugar que ele busca diante do Senhor. Leva-me para esse lugar, Senhor. Você vê que ele não pediu, arrebenta com meus inimigos, Senhor. Deus, multiplica meu dinheiro aí na conta bancária. Eu estava vendo uma aberração. Não que Deus não possa fazer, irmãos. Não lembro qual o canal, ainda bem, que aí ninguém tem curiosidade de procurar. Estava tendo milagre de dinheiro aparecendo no bolso. E aí andava uma pessoa com o microfone, várias pessoas dentro da igreja. Apareceu, eu tinha 50, agora tenho 130. Eu tinha 80, agora eu tenho tanto. Entrei no aplicativo do banco aqui. Aí você olha para aquilo ali, e aí você vê onde está o coração das pessoas. O único elemento inanimado que o próprio Cristo colocou ele como se fosse animado, ou seja, como se tivesse vida, é o dinheiro, irmão. Jesus tratou o dinheiro como um ente que tem vida própria.
Você não pode servir a Deus, que é um ser vivo, e ao dinheiro. O profeta Ezequiel, eu espero que seja ele mesmo, ele fala sobre os pecados de Sodoma e Gomorra. E os pecados de Sodoma e Gomorra eram, aí eu falei, isso aqui eu já sei. Eles eram tudo promíscuo, né? E não queriam saber nada com Deus. Não tem nada disso lá. Os pecados de Sodoma e Gomorra eram abundância, ociosidade e abandono dos necessitados. Irmão, se você tem muito, din-din. Quando eu falo muito, o que é muito, irmão? Não é 1 milhão, 1 trilhão, não precisa ser o Elon Musk da vida, não, quem tem muito é o Elon Musk, não, se você tem mais do que você precisa, biblicamente é isso. O que é o rico? É o que tem mais do que precisa. Eu acredito que todos aqui são ricos, baseado na palavra de Deus, então é para nós essa palavra. Se você tem mais do que você precisa, se você tem tempo sobrando, e você não se preocupa com os necessitados, cuidado, irmão. Esses eram os pecados de Sodoma e Gomorra, e isso deve causar aflição no nosso coração. Nós temos que chegar para Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou indo no mesmo caminho que Sodoma e Gomorra. Ou tira o dinheiro, Senhor, ou diminui meu tempo, ou então muda meu coração para eu me preocupar com os pobres, com os necessitados. É você sair de dentro de você, irmão, não olhar só para você, porque você está salvo. Todo mundo morrer aqui agora. Tem alguma dificuldade? Não, né? É a melhor notícia que nós poderíamos ter hoje, é isso, que todo mundo morresse aqui. Era a melhor notícia, todo mundo ia para o céu. Amém, amém? Amém, isso é. Só que tem uma notícia ruim, não vamos morrer hoje. Vamos passar mais um dia lutando contra a carne, contra o mundo, contra o Satanás. E vamos continuar lutando. O que causa sofrimento no seu coração? Essa é a chave, irmãos. Ao mesmo tempo que é uma realidade que ninguém escapa, o sofrimento ninguém escapa. Elon Musk, que é o primeiro trilionário do mundo, trilionário, não consigo nem imaginar isso. Ele tem as dificuldades dele, tem um monte de filho, e tem uma filha dele lá que dá dor de cabeça. Só dá uma pesquisadinha, você vai descobrir o que é. Não posso falar também não. Todo mundo tem. Só que os filhos de Deus, eles respondem segundo Davi. Eles não se entregam. Filho de Deus não, vou fazer uma viagem para relaxar, não. Você relaxa no 00, 2 joelhos no chão, fecha a porta do seu quarto e o pai que te vê em secreto vai te atender. Não é viajar, vou viajar para relaxar, está muito tenso. Não, está muito tenso, vai para o joelho. Estou muito tenso hoje, vou tomar uma para relaxar. Não, vai tomar não, você vai para o 00. Você não vê ninguém na Bíblia fazendo isso. Jesus angustiado, estou angustiado aqui, o que ele fez? Foi orar. Não falou: Pedro, traz uma garrafa de vinho aqui, estou meio angustiado. Não, irmãos. Essas coisas, irmãos, Deus criou para nós, mas não para tomar o lugar dele. Você pode viajar, quem gosta, pode tomar o seu vinho, quem gosta, pode fazer o que você quiser, que não seja pecado nem crime, faça. Salomão nos ensina em Eclesiastes para fazermos isso, porque essa é a nossa parte debaixo do céu, mas essas coisas não podem tomar o lugar de Deus. A paz de espírito, a tranquilidade de espírito não pode vir das coisas, nem da sua saúde, nem da sua aparência física, nem da quantidade de seguidores que você tem na rede social. Não, sua paz vem lá de cima, do Pai das luzes, e te enche, e te preenche, e te sacia, e te faz dormir e acordar, porque só Ele te sustenta. Essa é a verdade que você tem que ter na sua mente. Tudo você pode fazer, que não seja pecado nem crime,
mas nada das coisas podem ocupar o lugar do Senhor. E vamos lá que o tempo não para. Quando Davi fala assim, leva-me para o lugar que é mais alto do que eu, que é alto demais para mim, por que ele fala leva-me? Por que ele não fala assim, eu vou para o lugar mais alto? Vou fazer aqui tantas noites de oração no monte, vou ficar sem comer em jejum, e aí eu vou chegar naquele lugar que é mais alto do que eu. Porque Davi sabia, irmão, que é impossível chegar nesse lugar que é mais alto do que ele por meios próprios. Não tem como. Você pode fazer jejum, você pode ir para o monte, não sei quantos dias orando, buscando, e você não vai chegar lá. Ele é que te lva para lá. O Senhor é que nos leva para o lugar que é mais alto do que nós mesmos, que é um lugar que é alto demais para nós. Ele nos leva para essa rocha. E que lugar é esse? Esse lugar é um estado de espírito. O mesmo estado de espírito que estava em Cristo durante o seu sofrimento, o mesmo estado de espírito que estava em Paulo enquanto ele estava preso e produzindo cartas para o Evangelho, o mesmo estado de espírito de Eliseu que estava cercado e olhou para Geazi e falou, olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E você vê que o exército que estava com Eliseu não saiu cortando a cabeça de todo mundo, não. Então, às vezes, a gente acha que, eu sou seguido, eu sou guardado, enfim, né? Por um anjo, e se alguém chegar perto de mim, o anjo vai cortar a cabeça da pessoa. Não é assim que funciona. Esse estado de espírito da rocha que é mais alta do que nós mesmos, que nos é inacessível de chegar, que é possível apenas pela graça, misericórdia e amor de Deus, e a fidelidade de Deus que nos leva para esse lugar. Esse lugar, irmão, nós temos que estar nele o tempo inteiro. Algo aconteceu aqui em Davi que ele saiu desse lugar, esse lugar de paz, esse lugar de sossego, ele falou, Senhor, me leva para esse lugar de paz de espírito. Nesse lugar, irmãos, o que acontece? Nesse lugar nós conseguimos resistir aos nossos inimigos, a paz de espírito, a segurança que Deus está conosco, o apoio que nós precisamos, o apoio que a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua conta bancária, a sua saúde, o seu emprego, o seu status, não pode te dar. Irmãos, olha para os poderosos. Olhe para os poderosos, irmãos. Se você conseguir acessar as pessoas que são assessores dos poderosos, saibam, irmãos, essas pessoas não têm paz de espírito. Primeiro porque o Deus deles é o ventre, é a própria vontade. O Deus deles é o dinheiro. Só um raciocínio rápido. Tem gente que é milionária e a pessoa, ela não consegue gastar, né? Mesmo se ela quiser, mesmo se ela for uma pessoa dissoluta, filho pródigo, ele não consegue gastar tudo que ele tem, mas ele quer mais. Ele está preso naquilo ali. Ele é escravo do dinheiro, escravo do poder. Nesse lugar, irmãos, nós sobrevivemos aos ataques que vêm do diabo e do mundo. Nesse lugar, irmãos, nós conseguimos recompor as nossas forças para não desistir. Esse lugar, irmãos, é um lugar que te dá condição de continuar. Essa rocha mais alta não é um paraíso não, irmão, porque o paraíso é só quando a gente chegar lá. Enquanto estivermos aqui, o que nos aguarda é o quê? É a mesma coisa que Paulo falou: dor, sofrimento, perseguição. Irmão, mas não tem ninguém perseguindo a gente. Irmão, mas a gente não sente tanta dor assim não de ser crente no Brasil. Será que a gente está sendo crente então? Será que o Brasil é tão tolerante assim? Não, irmão, é porque a gente tirou o pé do acelerador. Você pode ver que as igrejas tiraram o pé do acelerador em anunciar a verdade, em confrontar o pecado e a mentira. Eu estava ouvindo um pastor do Rio Grande do Norte,
Tasso alguma coisa, ele é professor de uma faculdade e ele é pastor também. E ele fala assim: hoje nós estamos vivendo a pós-modernidade e o louvor à mentira. Porque as pessoas estão vivendo algo que não é nem, olha como é que ele fala, que não é nem possível no campo da realidade. Aqui não estamos entrando nem na área espiritual, irmãos. É o campo da realidade. É irreal. E aí o exemplo que ele dá, um exemplo clássico, que ele fala assim: eu entendo que é uma crueldade você dizer para uma pessoa que se ele fizer mudança de gênero fisicamente no corpo dele, ele vai se tornar o outro gênero sexual. Isso é uma mentira. Isso é impossível por causa de um elemento básico. Olha ele falando, é nada espiritual, ele não está falando nem de Bíblia, que é a realidade. Um homem que se amputa e começa a tomar hormônios e modifica o seu corpo por meio de cirurgias, hoje é possível, ele nunca vai se tornar uma mulher. E isso vai trazer mais angústia para ele, mais tristeza para ele. Não existe, irmão, outra saída para as pessoas que estão afastadas do Senhor, a não ser o próprio Senhor. E nós temos essa informação para as pessoas. Nós temos que avisar as pessoas: olha, a saída para a sua vida é o Senhor Jesus. Esse lugar, irmão, que é mais alto do que nós, era um lugar onde nós conseguimos frutificar, mesmo em condições desfavoráveis. Está tudo ruim do lado de fora, só que o seu estado de espírito é de sossego, é de paz. É igual Jesus dormindo no barco, irmão. Aquilo é lindo demais. Aquilo é maravilhoso demais, irmãos. E nós hoje temos condições, pelo poder de Deus, de vivermos aquilo que Jesus viveu naquele barco, irmão. Você deitar e o que está acontecendo lá fora? Rapaz, o bicho está pegando, viu? Tem umas ondas grandes ali fora. E o que você vai fazer? Vou dormir. Jesus dormia e era profundo o sono dele. Sono profundo no meio da tempestade. Isso é para nós, irmãos. Isso é para nós que cremos, para nós que confiamos, para nós que gritamos: ó Deus, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Independente do que está acontecendo lá fora, irmãos. Esse lugar, irmãos, ele nos preserva por causa da fidelidade e do amor de Deus. Tem um salmo que diz assim: Senhor, eu descanso por causa do seu amor e acordo por causa da sua fidelidade. Quando a gente fala assim: ah, Deus é fiel, não quer dizer que tudo vai dar certo não, tá? Mas quer dizer que Ele vai preservar você. Quer dizer que a sua alma está preservada do dano maior, que é o distanciamento eterno de Deus. Deus é fiel, porque nós fomos alcançados, irmãos, não por causa de nós mesmos, mas vamos voltar lá no Egito, antes do povo sair. Existiam os primogênitos e Deus avisou Moisés: olha, agora eu vou passar fio nos primogênitos, todos os primogênitos. Só que o povo, Moisés, faz o seguinte: pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta, para que o vingador, para que o anjo da morte, quando chegar naquela casa que o umbral está com o sangue do cordeiro, ele passe direto. Então os primogênitos dos judeus, irmãos, não eram melhores que os primogênitos do Egito, tão pecadores quanto, tão cheios de ingresias quanto os outros. Mas por que eles sobreviveram? Porque tinha o sangue no portal. Tem o sangue aí, irmão, na sua cabeça? Tem o sangue aí na sua vida, no seu linguajar, nos seus pensamentos? Para que o anjo da destruição passe sobre você e não te fira. Porque nós não somos melhores do que eles.
Somos preservados por causa do amor e da fidelidade de Deus, expressa em Jesus Cristo. E para encerrar, nesse lugar que é mais alto do que nós mesmos, é possível ser um adorador segundo a vontade do Pai. Jesus lá com aquela mulher samaritana, conversando com ela, e chegou um momento que ela falou: vocês falam que tem que adorar em Jerusalém, mas nós falamos que tem que adorar